Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Podem assentar-se. Vocês poderiam ficar hoje aqui? Dá trabalho? Senta aí nesse cantinho. Quem é a pessoa mais alta que está entre nós hoje aqui? Tem alguém com mais de 1,90 m? Mais de 1,90 m? Tem? Você? Você se importaria? Seria constrangedor se eu pedisse para você dar um pulinho aqui à frente? Se for, não precisa fazer força, tá bom? Você poderia vir? Estou precisando de um homem alto. Que maravilha, meu irmão. É 1,90 m e o quê? 92? 2 metros? Que beleza, rapaz. Isso aqui é uma maravilha. Dá uma chegada aqui. Meu mano, que bênção. Tudo bom? E você faz alguma arte marcial? Não, né? Nem precisa. Não precisa não, viu? Agora, se for fazer uma, eu te ensino uma que torna você horroroso. Pior do que tudo. Eu queria a sua colaboração simples. Você não tem que falar nada, você tem que ficar aqui. Poderia ficar um minutinho? Chega aqui, por favor. Tá bom. Você conhece o texto de João 15? Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo dar fruto de si mesmo, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Todo aquele que permanece em mim, dá muito fruto. Aquele, porém, que não permanece em mim, esse, à semelhança do ramo na videira, seca. E para nada mais presta, senão para ser juntado e jogado ao fogo. Você lembra bem desse texto? Certo. Então você é a videira verdadeira. Eu precisava, assim, de uma videira de 2 metros de altura. Você podia ficar frontal aqui, ele é a videira. Agora vocês podiam dar uma chegada aqui, os 6 homens que estão aqui. Olha só como eu estava mal intencionado quando eu pedi para vocês ficarem aí, né? Vocês são os ramos. Todo mundo, cada um pega nele aqui um pedacinho, ó. Isso aqui é uma videira com os ramos, ó. Todo mundo. Maravilha, não fica atrás, não, senão desaparece o ramo de trás, ó. Tem que ser todo ramo visível, assim, ó. Olha só. Isso aqui, cada ramo. Videira e os ramos. De acordo com Jesus, ele disse, eu sou a videira. Então você é Jesus. Tá bom? E aqui estão os ramos. Cheio de raminhos da videira. E eu sou o agricultor. O pai. O pai é que é o agricultor. Jesus disse o seguinte, que cada ramo que estiver grudado, pregado nele, vai receber em si o que é dele, a seiva dele. Quem estiver desconectado, pode um dia ter recebido todos os elementos de enxerto, hibridização, ter até simbiotizado, de algum modo, a sua natureza recebendo seiva que veio da videira. Mas se desconectar, à semelhança de qualquer galho cortado,
E eu estou lembrando disso porque hoje de manhã eu tirei uma folha lá da videira de casa e à tarde ela estava murcha e seca, 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 seca. Totalmente. Se se desconectar, morre. Agora fiquem aqui conectados só um minutinho. Olhem só o texto. E eu quero ler esse texto, desejoso de que vocês prestem atenção na emoção psicológica que ele tem para o cristão. O cristão ouve Jesus dizer, eu sou a videira. Mas na cabeça do cristão, a única representação real, factual, de Jesus na terra é a igreja. De modo que a emoção desse texto só tem a ver com o crente e a igreja. É assim com todo mundo aqui. Ou quase todo mundo. Pelo menos com quase todos até bem pouco tempo atrás. Porque a emoção do texto e a prática do ensino e a sensibilidade espiritual que as pessoas têm em relação a ele, faz o texto ser assim. Assim diz a igreja. Eu sou a videira verdadeira. E o bispo é o agricultor. Todo membro que, estando em mim, não fizer evangelismo, missões, não se envolver em departamentos internos da igreja, não cantar no louvor, não dançar como querubim no culto, não levantar as mãos e, sobretudo, acima de tudo, above all, não trouxer os seus dízimos rechonchudos até a casa do tesouro, será cortado. E todo o que se envolve, evangeliza, visita, trabalha, participa de todas as reuniões, abre o templo, fecha o templo, está comprometido com todas as coisas, então esse recebe o privilégio da aproximação do corpo espiritual da igreja, onde vai ter o privilégio de ter alguma relação com o agricultor, que é o pastor. Vós já estáis limpos, diz a igreja, pelas minhas doutrinas que vós tendes recebido. Permanecei nos meus cultos. Às segundas, às quartas, às quintas, aos sábados, aos domingos de manhã e à noite, e em qualquer evento ou advento proposto por mim, e eu vos darei cobertura. Como não pode um crente produzir fruto de si mesmo, se não frequentar a igreja, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim, não importa as maldades que em mim aconteçam. Diz a igreja, eu sou a videira e vós sois meramente os membros, sois crentes comuns. Quem permanece em mim, e eu nele, diz a igreja, esse vai dar muito fruto, porque fora do ambiente santificado, daquilo que nós chamamos de igreja, e eu sou isto, nada podeis fazer. Sem mim surtareis, sem mim perdereis a cobertura espiritual, sem mim ficareis sem proteção contra o diabo. Eu sou o manto que vos cobre, diz a igreja videira. Se alguém não permanecer em mim, será lançado à semelhança do ramo fora, e secará, e é um desviado, desgraçado, e o apanham, e o lançam no fogo, e o queimam com a língua, porque esse desgraçado nunca mais vai ter paz no nosso meio. Mas se vocês permanecerem em mim, diz a videira igreja, e as minhas palavras permanecerem em vós, aí vocês vão ter autoridade espiritual para determinar, designar, pisar, porque vocês vão estar andando sobre o caminho da bênção e da cobertura apostólica. Nisto é glorificado o nosso apóstolo, o nosso bispo, em que deis muito fruto, significando dizer, em que cresçamos, enchamos, nos tornemos imensos, incontáveis, inumeráveis, impessoais, massivos. E assim vocês serão discípulos
discípulos da videira, aqueles entes sem nome, sem sentido, sem significado, mas que fazem parte dessa massa poderosa. Conforme eu recebi o amor do nosso fundador, eu também tenho amado vocês. Eu ando direitinho com ele, porque se eu não andar eu danço, vocês andem comigo, porque senão é o mesmo tratamento. Permaneçam nesse meu amor, que é amor enquanto vocês forem iguaizinhos a mim. No dia que vocês se dessemelharem, vocês vão saber o que é bom. Se vocês guardarem as minhas doutrinas, eu, igreja, permaneço com vocês. Assim como eu tenho guardado as doutrinas que me são dadas pela visão do nosso Pai espiritual. E por isso eu permaneço nessa obediência que me dá a cobertura. Eu tenho vos dito estas coisas para que vocês tenham aquela arrogância santa de autoridade na terra. E diz a igreja, o meu mandamento é este, que vocês amem os iguais enquanto eles forem iguais à determinação de igualdade imposta por nós. E ninguém tem maior amor do que este, de receber os dízimos de todos, para então dizer, agora vocês provaram que são meus amigos. Vocês são os meus amigos se me dizimarem. Já não vos chamo servos. Chamava enquanto vocês estavam na dúvida, indo e vindo, mas agora que vocês são frequentes participantes e têm até a carteirinha de vínculo, eu vos tenho chamado amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu digo a vocês quais são as minhas grandes aventuras, planos e projetos. Você achou ridículo? Não ache não. Porque alguém aqui já teve a experiência de ficar desviado da fé? Já? Honestamente, diga assim, eu estive desviado da fé, com toda sinceridade. Não é com cabeça teológica que você tem hoje, não. Estou falando, pense com a sua cabeça de 4 anos atrás. Quem aqui andou desviado, afastado? Erga uma de suas mãos. Todo mundo que andou afastado aqui lia João 15 assim. Era desviado, não estou indo aos cultos, estou quebrado, desviado, afastado. Me chateei lá com alguém, não vou mais, estou desviado. De modo que você, meu amigo, você é a igreja. E aqui estão os crentes. Todo mundo querendo que essa palavra de Jesus, que diz respeito a ele, Jesus, se torne verdade, como sendo alguma coisa que possa acontecer a partir da igreja como videira e dos crentes como ramos. Aí, conclusão. Ninguém se afasta. A maioria fica, gemendo e agarrada, estribuchando, infidelidade. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, se eu sair eu morro, eu vou para o inferno, aqui é o inferno, mas não faz mal, deve ser por isso que eu estou aqui, aguentando o inferno para poder me purificar, já partir daqui direto para a celestialidade, mas me segura, Jesus, que eu estou para ir embora, mas eu não vou porque eu sou teu servo, eu sou teu filho, eu aqui me agarro, daqui eu não saio, o Senhor me dá força, aqui que eu fico, aqui que eu fico, aqui que eu fico. O cara endoideceu, ele ficou bruxo, ele ficou maluco, ele surtou, ele virou um tintones, mas eu não saio daqui, Jesus, eu não saio, a minha fidelidade é grande, porque eu não vou me desviar de jeito nenhum. Aí fica todo mundo lá. Aí, conclusão, um seca, cai aqui no chão, caiu, secou. Aí depois o outro seca, aí depois o outro seca, aí depois o outro seca, cheio de doutrina, todo mundo cheio de doutrina, todo mundo cantava no grupo de louvor, faziam parte de todas as coisas, está todo mundo seco, mas ninguém foi embora. Todo mundo participando de tudo e morto, sequinho. E dizendo, nós estamos vivos porque nós estamos agarrados à videira. Agora, você, que é a igreja videira,
Você acha que você tem poder de dar vida para qualquer um desses aqui? Você tem poder de dar vida para você mesmo? A minha pergunta é, por que a gente falsifica o evangelho desse modo, com tamanho estelionato, e depois fica frustrado quando a vida fica toda seca, sem seiva, sem amor, sem alegria, sem esperança, sem fé, sem entusiasmo, sem disposição, sem gozo em si mesmo, sem conexão de oração, de intimidade, sem amizade, vós sois meus amigos, sem o mandamento daquele amor que cresce como realidade natural, que vai dando fruto, fruto de bondade, de misericórdia, de longanimidade, de alegria, de acolhimento, de perdão, de justiça, de disposição ao que é bom, de esperança que não se verga, mas que continua. Como é que a gente vai poder dar esse fruto? Se ele só nasce da seiva que vem de Jesus, e não do poste ao qual a gente se agarra e se pendura, dizendo, esta é a minha videira, e é apenas a igreja? A nossa realidade espiritual é tão patética, quanto patética seria essa cena, se ele fosse supostamente a videira que não é, e esses aqui, os raminhos iludidos, cada um pensando que poderia, da igreja, tirar a sua seiva e a sua vida. É ridículo assim o modo como vivemos. Por isso não é bom que nós nos mantenhamos nesse estado nem mais um minuto. Levantem, irmãos, levantem. Obrigado, meu amigo. Deus te abençoe. Obrigadão pela disposição de virar videira assim, sem mais nem menos. E vocês, ramos amados do Senhor Jesus, não de nenhuma instituição, de nenhuma entidade, só de Jesus, só da seiva verdadeira, só daquele em quem a permanência é vida, somente daquele em quem o fruto não é produção humana, é graça de Deus, somente nele em quem o agricultor é o Pai. Agora olha aqui para mim. O ridículo dessa performance é apenas para criar um mondrongo, uma caricatura tão chocante que a gente veja o ridículo da nossa existência. Porque o grande engano espiritual foi no curso de séculos e de séculos ter havido o subterfúgio, a sutileza, a propaganda subliminar e enganosa e por vezes explícita e direta, que diz que sem a igreja não há salvação, que sem a igreja como instituição humana, ajuntamento humano, formada de homens, de autoridades, hierarquias, formas, que sem nenhuma dessas coisas não há nada sendo legitimado por Deus e de Deus na terra. Aí o indivíduo quer casar e acha que só será casado aos olhos de Deus se algum papagaio de presépio fantasiado de sacerdote fizer algum tipo de rito que valide aquela união. É filho da videira igreja, está agarrado no poste, não sabe. Tem um filho. Ao invés de ter a alegria de apanhar o seu filhinho, levantar diante de Deus, chorar e dançar com alegria e dizer, Senhor, é teu. Ele só se sentirá seguro se trouxer a alguém que ele acha que, em levantando as mãos, coloque o indivíduo na altura do Olimpo desse Deus, que Deus não é, se puder ser alcançado pelas mãos de algum sacerdote. Aí ele começa a desenvolver aquela ideia de que a segurança dele está num determinado lugar. Se ele perder
aquilo que se chama de uns anos para cá de a cobertura espiritual de alguém, ele estará sujeito e vulnerável às ações das maldições, dos ataques do diabo, das setas inflamadas do maligno, porque ele está sem a proteção espiritual dessa videira estelionatária. Aí ele começa a achar que frequência é permanência espiritual. Aí ele começa a crer que fruto é atividade, é envolvimento com muitas e muitas atividades, é uma agenda eclesiástica e religiosa lotada, nervosamente cheio. Aí ele começa a pensar que fidelidade a Deus é o decoramento e o papagaiamento de um corpo de doutrinas ensinados no lugar. Aí ele começa a crer que dá muito fruto, segundo Deus, é conseguir trazer algumas pessoas para a igreja e vê-las batizadas. Ele começa a imaginar que ele está ligado a Deus na medida em que ele não falta nem um dia de ceia ou de Eucaristia. Ele começa a crer que o vínculo dele com Deus é mantido pelo fato de que no curso dos anos ele nunca se afastou daquela comunhão ou daquele vínculo e o manteve de um modo intacto, de forma que ele está ligado à videira. Essa mesma mentalidade que o faz olhar para aquele que, por uma contingência da vida, tristeza, angústia, decepção, fragilidade, solidão, perdas tão profundas que o indivíduo perdeu o caminho de casa e deixam de aparecer e vir no lugar do encontro institucionalizado como igreja e na mesma hora é dado como desviado, afastado, quebrado e desvalido. Firmes são os que não faltam. Aí fica todo mundo assim, amando a Deus sem amor, cantando sem espírito, sem verdade. Fica todo mundo assim, fazendo parte sem permanecer. Criando gatos, gambiarras, conexões artificiais para ver se recebem eflúvios e emanações do pai, da mãe, de parentes, de amigos. Eu não tenho um estado de permanência, mas eu recebo e existo num estado de influência. Aí ele não entende, porque ele fala tanto de amor e nunca ama de verdade. Porque ele discute tanto sobre fé e nunca crê na hora em que fé é demandada. Ele não entende, porque quando está tudo bem, ele é o rei da sabedoria, e quando está tudo mal, ele esquece tudo quanto professa. Ele não entende, porque é que ele anuncia tanto que Jesus é o príncipe da paz, mas ele mesmo é tão oco de paz, ao contrário, é tão borboleteantemente angustiado. Ele não entende por que ele está frequente, mas está tão distante de Deus. Ele olha para o coração e ele não vê nada divino brotando. Só consegue identificar performances. Aprendeu os modos, aprendeu as formas, aprendeu os jargões. Ou então, vive de alguns surtos, de alguns avivamentos, de alguns estados de euforia psicológica
tendentes a esvair-se com um tempo e um tempo curto. Porque não permanecem nele. Você pode tentar fazer de Jesus o que você quiser, mas se o seu vínculo não for com ele, você está seco, meu irmão. Você pode se tornar missionário em Uganda, é um galho seco, papagaiando o evangelho em Uganda. Porque com Jesus não existe nada além do que é. Se não for, não é. Com Jesus, a videira é Ele. O agricultor é o Pai. A seiva de vida, ele diz, é a palavra que passa para nós. A permanência nele não é frequência a um lugar de ensino do Evangelho. A permanência nele é obediência ao mandamento. O mandamento não são muitos, é um. Um só. Assim como no jardim do Éden não eram muitos os mandamentos. Poder-se-ia comer de todas as árvores do jardim, havia um mandamento, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não toqueis. Em Jesus ninguém fala da árvore do conhecimento do bem e do mal. Disse, todas as coisas vos são lícitas, mas nem todas vos convêm. Apenas se diz, o meu mandamento é um só, é a árvore da vida, o meu mandamento é amor. Aquele que ama, permanece em mim. Quem não ama, não permanece em mim. Quem quer estar ligado a mim, ama. Pratica o meu mandamento. O meu mandamento não é frequência, segunda-feira, nem quarta, nem quinta, nem domingo. Meu mandamento é vida em amor. Aquele que me ama é meu amigo. Quem não me ama pode frequentar tudo e viver propalando o meu nome de dia e de noite, eu não o conheço. Quem permanece no meu amor, permanece em mim. Eu e o Pai somos um. Deus é amor. Quem ama conhece o Pai. Quem não ama não conhece o Pai. Quem ama dá fruto de bondade, misericórdia, justiça, verdade. Quem não ama se engana e arranja subterfúgios. Quem está ligado a mim, pela fé, pelo amor, que se transforma num mandamento de vida, que se transforma em realidade prática, que se transforma em perdão, na hora em que perdão é demandado, que se transforma em paciência, em dilatamento, em longanimidade, em esperança de que as coisas melhorem, na hora em que a vida impõe tais elasticidades, aquele que vive em fé, no meio de todas as contradições, aquele que não desiste nunca de crer na vitória do bem e do amor de Deus, esse é meu discípulo, que permanece em mim e eu nele. Tenho-vos dito estas coisas, disse ele, para que o meu gozo esteja em vós. Quem está ligado à videira tem gozo, apesar de que no mundo o ramo terá aflição. Apesar de que experimentará a poda do Pai, porque aquele que dá fruto, o Pai limpa para que produza mais fruto ainda. De modo que o fato de eu estar frutificando em amor, graça, bondade, misericórdia, perdão, justiça, compreensão, paciência, renúncia, longanimidade, não me isenta de dificuldades. Ao contrário, eu serei podado para crescer mais forte, para ficar mais doce. Aquele, porém, que não dá fruto, o Pai não poda. Aquele que não dá fruto, o Pai não poda, o Pai corta. Corta. Não por nada, corta porque aquele ramo não tem vida, bloqueou o fluxo da seiva.
existe como um estelionato, como um enxerto plástico, não carrega a vida de Deus. Pode ficar ligado à videira igreja, pode virar bispo dela, pode crescer na sua hierarquia. No entanto, aos olhos de Deus e para Deus, para quem Jesus é a videira, esse indivíduo, esse enxerto plástico está morto, seco e queimado e não sabe. E os enganados, do mesmo modo, ainda pensam que estão pendurados em alguma coisa que carregue vida, sem saber que é apenas um tótem de enganos. Jesus está dizendo que aquele que se vê como um ramo da videira, que sabe que sem ele não pode fazer nada, não se distrai, não fique enganado com álibis e com criações fantasiosas, não fica achando que porque frequenta um lugar onde o ensino da palavra é considerado verdadeiro e simples, alguma coisa de verdadeira se instalou aí. Pois eu lhes digo a verdade, o que eu estou pregando é o evangelho puro e simples, grito no coração do inferno, e todos os demônios estremecem. No entanto, nada disso aqui terá qualquer sentido enquanto você não se tornar de fato ramo grudado, pregado, impregnado, assimilado, sendo chupado e chupando a seiva da vida e da palavra. Aí você diz, mas eu tenho uma Bíblia em casa. Eu não estou falando de um livro, não. Estou falando da palavra. A palavra a gente só tem no coração. Se a gente não a tiver no coração, você pode ser o presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, seu pagão. Se ela não entrar aqui, se não estiver aqui, ela não vai entrar aqui se eu não a ler. Ninguém aqui lê mais Bíblia. Internetianos viciados em textinhos só. Leem muito mais Mário Quintana do que o Evangelho. Um bando de florzinha alucinada, mas sem raiz na palavra. Como é que você vai fazer absorção de Jesus se você não se deixa impregnar pelo Evangelho, se você não lê, não o guarda, não o medita, não o exercita, não o pratica, não renuncia a esses seus pensamentinhos de caca, para dar razão à verdade da sabedoria de Deus? Como é que o Evangelho vai fazer qualquer bem a você, seu ramo seco, ligado a uma videira artificial? A gente fica querendo a bênção do Evangelho, vivendo a mentira do desevangelho. Como é que a gente pode plantar tanto espinheiro e querer colher uvas? Como é que a gente espera que dessa estátua de gesso, feita por homens, desse ídolo institucional que a gente chama de igreja representante de Deus na terra, vai sair vida? Não há vida nela, não haverá vida para você. Ela só terá vida no dia que desistir de ser quem pensa que é e se tornar apenas raminho humilde da videira, bebendo da seiva da vida. Nesse dia, ela deixará de ser eu sou diferente dos outros. Ela vai apenas dizer, sou apenas ramos entre todos. Jesus não tem galhos frondosos. Tem apenas ramos dependentes da vida que brota dele e que gera fruto. O galho não é julgado pela grossura, ele é discernido pelo fruto. E fruto cada vez melhor, cada vez mais doce. Cada vez mais parecido com a natureza de Jesus. E Jesus disse que isso tudo tem a ver apenas com amor. Aquele que ama, mantém-se, permanece no mandamento, porque o mandamento é amor. Quem anda nesse amor que é igualzinho a Jesus, que vê a vida conforme Jesus,
que não o reinterpreta para torná-lo nem romântico, nem poético, nem meloso, nem dramático, nem coisa alguma. O amor em Deus é simples e é prático, é bom, é justo, é verdadeiro, não é inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se alegra com a injustiça, regozija-se com a verdade, não é mole, não é frágil, é perseverante, tudo sofre e não fica amargo, tudo crê e não fica bobo, tudo espera e não vira poliana moça, tudo suporta e não se torna um brucutu. Ele continua inalterável, consistente, permanente, não fica ardido em ciúmes, nem em posses, nem em domínios, não se sente dono de nada, sente que o seu grande privilégio é servir, é se dar, é reproduzir aquele que simplesmente dá, dá e dá, porque é dele que procede a nossa vida. Que não foi isso? Pode ser grupo de louvor, pode ser teatro de querubim, cantando e levantando as pernas como uma anja do Senhor. Pode ser pregação neurótica na praça. Pode ser desenvolvimento de células angustiadas e cancerígenas que precisam se reproduzir, 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 como um câncer evangélico. E você não terá nada a ver com a videira. O critério de Jesus é diferente do da igreja. A igreja quer saber quantas vezes você está frequentando e que dinheiro você dá. Jesus só quer saber se você está permanecendo no amor. Se você permanece no amor, você permanece em Deus. Se você não permanece em amor, você pode se vincular, se engessar a algum grupo para o resto da sua existência. Você vai viver seco, morto, tendo fama de que vive, mas absolutamente seco. Julgue por você mesmo. Essa palavra do Evangelho que eu falei lhe foi pertinente? É simples você saber a pertinência. Quem está ligado à videira, Jesus disse, tem um gozo permanente em si mesmo. Quem está ligado à videira, Jesus disse, esse dá muito fruto. E o fruto não é medido por estatística evangelística, nem de contabilidades de igreja, nem por visibilidades pagãs dos homens. O fruto é bondade, amor, alegria, benignidade, mansidão, domínio próprio, disposição de acolhimento, celebração da justiça. Esse é o fruto. O fruto é paz, o fruto é desejo de paz, o fruto é esforço pela paz, o fruto é reconciliação, o fruto é facilitação da vida sua e dos outros. Aquele que permanece na videira é amigo de Deus. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Jesus não tem amigos caprichosos. Você pode escolher a relação que você quiser ter com ele, mas para ser amigo dele tem que fazer o que ele manda. E o que ele manda? Ele manda você amar, de modo que aquele que odeia não consegue ser amigo dele. É só o que ele está mandando. Diga que não quer ser amigo de Deus, eu te direi de quem você é amigo. Se o mandamento dele é amor, e se esse mandamento lhe é tão ofensivo, assuma, você é discípulo de uma outra banda, bem podre. Ele não está nos mandando nada, a não ser amem-se uns aos outros, acolham-se. Permaneçam no amor, não desistam. Saibam que são amados por Deus e não duvidem. E pratiquem a extensão desse amor nas relações de vocês. E não precisa serem românticos, nem pulantes, nem chorantes, nem poéticos. Sejam simples e práticos. Amor não discursa, amor faz. Não declama, clama em favor, fazendo.
Se isso acontecer, vocês serão meus discípulos, serão meus amigos, estão permanecendo em mim, o meu gozo estará em vós, e vocês pedirão e vão receber. Vocês vão ver como os céus vão se abrir em oração, porque vocês nunca mais vão fazer a oração do idiota, nunca mais vão pedir aquilo que só se pede ao diabo e não ao Deus de amor, verdade, justiça e paz. Vão pedir segundo a sua vontade e terão consciência absoluta de tudo quanto se derramará da parte dele em abundância em seu favor. Nunca mais dirá, a minha oração não foi ouvida, porque nunca mais fará a oração que não pode ser respondida. Agora você decide se quer ser galho da árvore de Natal, de plástico, ser esse evento natalino mentiroso, essa árvorezinha piscante, cheia de neon, Papai Noel, aleluia, sou de Jesus, ah, você. Ou se você quer ficar plantado no chão da vida, no Evangelho, dando o fruto que entra para a eternidade. Você decida se você quer ser galho de árvore plástica, dessa igreja de produções humanas, ou se você quer ser ramo em Jesus, aonde ninguém vê nada, aonde não tem um lugar para se dizer, viu como é que eu estou ligado nele? Aonde a única coisa que existe é caminho, é vida, é ato, é gesto, é chão, é olhar, é compreensão, é manifestação de ato, é fruto, é expressão daquilo que é verdade. Não existe nenhuma referência histórica humana para alguém a ela se vincular e dizer daqui que procede o meu poder. Se for assim, agarre-se ao seu ídolo e faça bom proveito. Porque se for com Jesus, eu sou o ramo, mas a videira tem seu tronco dentro de mim. Ela bota o seu ramo por mim. E eu estou visceralmente ligado a ela. Permaneço nela porque permaneço no amor em fé. E porque sei que sem ele eu não posso fazer nada. Não tem nenhum engano, não tenho nenhuma mandinga, nem tenho nenhuma instância ou fonte de poder, não tenho nenhum guia, não tenho nenhum guru, não tenho nenhum mágico, não tenho nenhuma fonte de poder, não existe nenhuma estrutura que me dê cobertura, não existe nenhum apóstolo com a mão estendida sobre mim, garantindo o meu caminho, e o que quiser estender eu quebro o dedo em nome de Jesus e digo, enxerga-te. Vida só na videira verdadeira, conectada a ela, vivendo dela e somente dela, porque fora dela o que existe é apenas a morte lenta dos enganados. O resto é com você. Vamos ficar em pé e vamos orar. Olha aqui para mim. Você vai para casa agora, dizendo, puxa vida, fui lá no caminho da graça, levei uma pedrada. Só levou pedrada quem estava justamente agarrado à videira artificial e plástica. Aí é bom entrar na pedrada para ver se abre o olho. O que eu quero dizer, no entanto, é mais simples. Você vai sair daqui dizendo, puxa vida, esse cara é legal, não tem nada a ver com religião, nem eu também. A diferença é que eu tenho tudo a ver com Jesus. A minha pergunta é, você tem? É só essa. Então, não adianta sair daqui feliz com a crítica à estrutura religiosa, não foi.
Se foi apenas isso para você, eu lamento muito, porque no meu coração não foi. Eu estava apenas denunciando um engano para ver se você se conecta onde a vida está. E o mesmo pode acontecer e acontece aqui. Tem um monte de gente iludida que vem aqui aos domingos achando que é o caminho da graça. Eu vou lá no caminho da graça, é uma maravilha, né? O caminho de graça. Vou lá. Aí vão ficando assim uns patos impermeáveis, o evangelho não entra mais neles, o cara está ali feliz da vida e nada acontecendo. Nada vai acontecer, meu irmão. Eu jamais vou ser a sua expressão de videira enganosa. Toda vez que tem alguém querendo pegar em mim achando que vai sair alguma seiva, ele recebe logo um tapão na mão e diz: acorda, seu bobo. Aqui comigo não. Ou você se conecta a Jesus, ou eu não serei pontífice das mentiras pagãs do coração de ninguém. De ninguém. E o meu conselho é simples: vá para casa, abre o Novo Testamento, releia Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, valendo, leia tudo, leia, releia, deixa a palavra entrar em você, lavar essa mentirada toda, esses padrões enganosos, esses paradigmas pagãos que estão dentro de você, deixa tudo isso sair. Aí você vai descobrir o gozo que é de ter uma vida com Jesus mesmo, de ver o evangelho crescendo, sendo gestado, e você ficando engravidado pelo amor de Deus, a consciência pacificada, sem mais preocupação com performance, com o que quer que os outros vejam ou pensem. Você só quer dar fruto de amor de verdade, daquilo que dá glória a Deus, e que não seja apenas para tornar-se fruto de uma contabilidade de galardão. Ao contrário, você dará esse fruto porque quem é, dá fruto. Não é possível ser sem dar aquilo que decorre como produção da vida, da natureza, do ser. Acabe também hoje aqui com as orações que você só devia fazer ao diabo. Jesus, o senhor está vendo que eu estou frequentando aí, todo dia eu estou com um créditozinho para pedir essa safadezinha para o senhor. Então chegue em casa, ajoelhe-se diante de Satanás e peça. Mas não me venha mais dizer que pediu a Deus aquilo que só se pede ao diabo e o Senhor não deu e você está muito triste. Esses temas do diabo, vá pedir ao diabo. Quem conhece a Jesus e o amor de Deus, recebe tudo que pede, porque pede conforme a consciência crescente daquilo que a Deus se pode pedir, porque há certas orações que a gente faz como tentação a Deus. Mas quando o coração está afinado ao mandamento, ligado à videira, o fruto da vida vai brotando. Jesus disse: pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Porque o coração vai estar afinado com o fluxo da vontade de Deus. Era isso que eu tinha a dizer hoje à noite. Foi simples, mas foi poderosamente verdadeiro. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos dar as nossas mãos e vamos orar ao Senhor. Repita comigo, se você sentir espontaneidade: Senhor Jesus, Tu és a videira verdadeira. O Pai é o agricultor. Eu sou um ramo. Sem Ti eu nada posso fazer. Desconectado de Ti eu não tenho vida. Perdoa a minha presunção, meu engano. Hoje eu peço, abre o meu entendimento para sempre, para que eu não brinque mais, para que eu não me conecte mais aos enganos dos homens, perdendo a verdadeira vida de Deus. Eu me arrependo
e eu me converto, e eu abraço o entendimento em fé, e por ele viverei, alimentado pela tua palavra, em nome de Jesus. E que a graça da videira verdadeira que nos acolhe, que nos dá vida, que nos dá seiva, que nos dá a energia do fruto, e o fruto esteja sobre nós. E que a alegria, o gozo, a amizade que decorre da intimidade com Deus pela obediência no Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre todo aquele que quer ser povo de Deus, hoje e sempre, aqui em qualquer lugar da terra, em nome de Jesus. Amém e amém.